fui casada, eu tinha uma família feliz, um marido que eu sempre pensei que me amava acima de tudo, que a gente se dava super bem. Até a nossa vida financeira era tranquila, porque ele trabalhava há mais de 5 anos como encarregado numa empresa, então ele ganhava super bem. Tanto que eu nunca precisei me preocupar para trabalhar, até porque a gente tinha 2 crianças pequenas, né? Nem tinha como eu deixar com os outros e trabalhar, sendo que não precisava. Mas aí é como aquela música diz, não tem uma música que diz assim: o amor é feito um capim. Você planta, você cuida, ele cresce e aí vem uma vaca e acabou tudo. Exato, comigo foi exatamente desse jeito. A gente estava super bem, nem brigava, nem nada, mas um belo dia o meu marido chegou pra mim e falou simplesmente que não queria mais, que a gente não estava dando certo e ia ter que se separar. Enfim, ele me trocou por uma pessoa bem mais nova, né, bem mais durinha que eu, aquele tipo que passa horas na academia e que quase mora num salão, mas cada um faz o que bem quiser da sua vida. Eu só sei que depois que a gente se separou, eu passei muito aperto, porque a pensão que o bonito ia me pagar não dava nem para cobrir o aluguel, porque a gente não morava em casa própria. Então eu meio que fiquei desesperada, fiquei sem rumo. Peguei os meus filhos e fui para casa da minha mãe, porque assim eu poderia deixá-la cuidando deles para mim, né? E ia sair para buscar emprego. E foi isso que eu fiz. Bati perna, fui atrás, fui à luta para poder procurar emprego, sabe? Procurava daqui nada, procurava dali nada e eu já tava muito desesperada porque já tinha se passado um mês e nada de encontrar serviço. E assim, apesar de que eu tava dentro da casa da minha mãe, mas eu precisava trabalhar para sustentar de mim e dos meus filhos. Eu não sou de jeito nenhum aquele tipo de pessoa que não se importa em ficar na costa dos outros, sabe? Por mais que fosse a minha mãe. E aí, quando eu já tava sem esperanças, eu já não tava mais sabendo o que fazer, a minha tia apareceu me falando que ela sabia de uma vaga de emprego. Ela falou assim: olha, é perto do meu serviço, é numa lojinha de flores, só que tem um problema. Eu já vou te contar de cara, para depois você não vir falar que eu te enganei. E eu falei: qual que é o problema, tia? Ela falou assim: não para funcionária nenhuma lá nesse lugar, porque o pessoal fala muito que o dono é safado, que o dono dá em cima, assedia as meninas. Só que eu tava numa situação que eu não tava podendo me dar o luxo de escolher, eu não tava podendo me dar o luxo de sequer pensar, sabe, se eu ia ou não atrás dessa vaga. Então, eu só orei a Deus e fui com a cara e a coragem, fui atrás dessa vaga. E quando eu cheguei lá, o dono era um cara assim, coroão, aproximadamente de uns 50 anos de idade, e realmente, só de olhar na cara dele, já dava pra saber que ele não era boa bisca. E aí ele começou a me perguntar algumas coisas do tipo se eu já trabalhei, se eu já tinha experiência na área, e eu respondi que não, né? Eu não ia mentir. Então ele falou assim: nossa, assim complica, né? Assim fica meio difícil, porque a gente tá exigindo experiência. Só que depois ele falou assim: faz o seguinte, vem amanhã e eu vou fazer um teste com você. Se eu ver que você se sai bem, consegue adaptar certinho no trabalho, se eu ver que você vai conseguir, eu assino a sua carteira e você fica com a vaga permanente. Falei assim: tudo bem. Fiquei bem assim com medo, sabe? Bem receosa por conta dele, né, ser daquele jeito, e por conta do trabalho também, que era uma coisa assim totalmente nova, mas fui com fé porque eu tava precisando do serviço. No primeiro dia, eu fiquei parecendo uma barata tonta, porque eu não tinha noção nenhuma a respeito de flor. Então, tipo, eu tive que chegar tentando entender e aprender muita coisa de uma vez. Só que no segundo dia, eu já tava mais me situando, sabe? Já tava conseguindo me virar ali sozinha, já tava até mais confiante que aquela vaga ia ser minha. E aí os dias foi se passando, no 10º dia eu já tava tirando aquele serviço de letra. Ele podia sair, me deixar sozinha, que eu fazia qualquer coisa lá na loja, dava conta do meu serviço e do dele, inclusive. Só que ele nunca tinha falado nada mais, sabe? Ele nunca tinha me dito se ia assinar minha carteira, se eu ia ficar com a vaga de vez ou não, então eu resolvi perguntar a ele. Falei assim: chefe, o senhor nunca mais falou, eu queria saber se o senhor vai assinar minha carteira, se eu vou ficar aqui, né, definitiva, porque eu preciso organizar minhas coisas. E aí, quando eu perguntei, ele falou assim pra mim: ué, vai depender de você.
vai depender o quanto você tá precisando da vaga de emprego. Eu falei assim, tô precisando muito, o senhor sabe disso. Quando eu entrei aqui, eu falei. E ele me disse assim, então eu quero ver o que você é capaz de fazer para conseguir essa vaga. Eu não sou boba, né? Ali eu tive total noção do que ele estava tentando fazer pra cima de mim, tentando me chantagear, tentando se aproveitar da necessidade que eu tava, sabe, pra abusar de mim, pra me assediar mesmo. Só que eu fingi que eu não entendi, como a gente diz aqui, eu me fiz de besta, sabe? Falei assim, eu vou fingir que eu não entendi pra ver se ele se toca, pra ver se ele fala como um profissional pra mim. E aí eu peguei e respondi pra ele, falei assim, chefe, eu acho que tá mais que provado que eu já dou conta do serviço, né? Já faço tudo certinho, tiro tudo de letra, inclusive faço até trabalho a mais que a gente nem tinha combinado. E aí quando eu falei isso, ele falou assim pra mim na lata, não se faz de sonsa não, você sabe muito bem do que eu tô falando. Eu quero saber se algum dia eu te pedir um serviço extra, que você sabe muito bem o que se você vai fazer pra mim. Porque se você não for fazer, já fala logo que eu vou contratar quem queira. E já que ele foi tão direto comigo, já que ele não mediu palavras para me assediar, eu respondi à altura. Olha, ele se enganou demais com a minha carinha angelical. Eu acho que ele estava acostumado a fazer isso com meninas, com mulheres que por medo ou por necessidade se calavam, sabe? Abaixava a cabeça para ele e pronto. Mas comigo ele se ferrou. Porque eu olhei para ele e falei assim, você tá falando isso? Você tá me chantageando? Agora o negócio é o seguinte, ou você me dá essa vaga de emprego e me respeita até o dia que eu arrumar outra coisa, ou eu vou sair daqui direto para a delegacia, vou prestar queixa por assédio e não vai ser difícil encontrar testemunha ao meu favor que já deve ter trabalhado aqui e passado por isso, ou coisa pior, né? Porque eu sei muito bem da sua fama. E nisso ele ficou pianinho, sabe? Todo sem graça, tentando disfarçar. E ele foi obrigado a me engolir ali quietinho no canto dele por 8 meses, até o dia que eu arrumei um serviço melhor e saí de lá. Porque é óbvio que eu não ia escolher ficar ali no mesmo lugar de um nojento daquele, né? E o que eu tenho a dizer pra vocês é, se algum dia você passar por uma situação dessa e tiver desesperada, sabe? Não age no desespero, não. Para um pouco, pensa, reflita, que eu tenho certeza que vai ter uma saída melhor, sim. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. Eu acho que eu nunca senti tanto prazer em interpretar uma história quanto eu senti prazer nessa. Que coisa boa pra esse cara, hein, que tentou se aproveitar, né, da necessidade, do desespero da menina pra conseguir o que ele quisesse com ela, pra conseguir abusar. E ela foi ainda mais esperta porque ela tinha noção dos direitos dela. Ela sabia que se ela fosse atrás pra ele era bem pior, e acabou que ele foi obrigado a respeitar ela até o último dia que ela teve naquele emprego. Olha, foi muito satisfatório interpretar essa história. Então é como a menina disse, se algum dia você passar por uma situação parecida, a gente sabe que nem tudo na realidade é fácil assim, né? Às vezes a situação que acontece comigo é diferente da situação que vai acontecer com você ou que aconteceu, mas sempre vale a pena você parar um pouco e colocar a cabeça no lugar e não agir, e não aceitar, e não dar resposta no desespero, porque depois você pode sim acabar encontrando uma saída melhor. Tá certo? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixe seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ativa o sininho de notificação, porque assim, sempre que eu postar história nova, o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, que é esse que tá passando aqui na sua telinha. Lá eu fico bem mais perto de vocês, conversando, interagindo, postando coisas do meu dia a dia, tá certo? E se você quiser me enviar a sua história pra eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui na sua telinha. Lembrando que as histórias aqui são apenas interpretações, não são histórias minhas, tá? Interpretações de histórias que eu recebo de vocês, histórias que eu também escrevo, histórias reais, baseadas em fatos reais e muitas fictícias, sem intenção de enganar ninguém. A minha única intenção aqui é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fique com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!